trazendo aqui para vocês um esclarecimento, trazer um assunto importante sob o ponto de vista de investimentos, sob o ponto de vista de aplicação de recursos em projetos. Um dos pontos importantes quando tratamos desse assunto, por exemplo, que o investidor ele tem uma aspiração, ele tem uma ideia de quanto vale os seus recursos, quer através de algumas verificações quanto à aplicação, tanto no mercado de capitais, no mercado financeiro e principalmente aplicando aí em operações de empresas. E para que possamos entender quanto à viabilidade ou não de um projeto, investidor algum despenderá recursos financeiros sem que saiba qual será o retorno. Pode ser até que dê errado, mas previamente ele precisa saber, senão ele não faz aplicação. Eu não vou simplesmente aplicar aí no escuro o pouco dinheiro que eu tenho. Tem que saber exatamente qual é o provável retorno que eu vou ter em relação a essa aplicação, esse investimento. A ferramenta importante para cálculo dessa operação ou desse investimento é o chamado taxa interna de retorno, TIR. Os investidores, eles sabem qual é a sua aspiração. Através de outras aplicações ou de outros projetos, ele tem ali um valor provável de retorno. É o chamado TMA, ou taxa mínima de atratividade. Ou seja, se aquele projeto que ele está estudando resultar numa taxa inferior à taxa mínima de atratividade, possivelmente, ou com não absoluta certeza, mas muito próximo disso, ele não estudará a possibilidade de aplicar seus recursos nesse projeto. Apresentando uma taxa de retorno maior do que a sua taxa mínima de atratividade, ele tenderá a estudar a possibilidade. É claro que ele vai verificar quanto à liquidez, quanto ao risco do negócio. Teoricamente, quanto mais estiver embutido de risco, maior terá que ser o retorno, senão ele não fará essa aplicação. Pois bem, eu preparei aqui um material esclarecedor a respeito e um cálculo de que forma é feita, digamos assim, para obter aí a taxa interna de retorno, é o que nós chamamos aí. Muito bem, então vamos lá. Eu tenho aqui um conjunto de planilha. A taxa interna de retorno, chamado TIR, é um indicador financeiro que representa a taxa de retorno de um investimento ou de um projeto. Ele tem lá a aplicação inicial que ele faz e depois, ao longo de período que ele estipular, 5 anos, 10 anos ou coisa parecida, né? Qual vai ser o retorno que ele vai obter para cada um desses períodos. Muito importante é termos em mente de que não podemos somar valores diferentes de épocas diferentes, valores nominais de épocas diferentes, né? Simplesmente somar e achar que o valor daquela operação é demonstrado através da soma desses valores aí. Continuando aqui, para que serve a TIR? Utilizado para avaliar a viabilidade de um projeto ou para comparar diferentes oportunidades de investimento. Então, utilizado para avaliar a viabilidade de um projeto ou para comparar diferentes oportunidades de investimento, né? Esse diferentes oportunidades de investimento, né, está embutido aí o conceito de TMA, né, de taxa mínima de atratividade ou coisa parecida assim. Então, continuando aqui, eu falo sobre a taxa mínima de atratividade. A taxa mínima de atratividade é o retorno mínimo esperado que o investidor exige para considerar um projeto ou investimento viável. Ou seja, ora, se ele já tem, um valor para aplicar e ele vai buscar no mercado as alternativas para fazer essa aplicação. Então, ele já encontra uma ou duas ou três oportunidades, né? E a melhor delas vai dar uma taxa de retorno que ele já tem na mão. Então, essa é a taxa mínima de atratividade. Quando ele vai comparar com uma próxima oportunidade ou um próximo projeto, se esse próximo projeto apresentar uma taxa menor do que ele já tem, né, ele não vai estudar a possibilidade de aplicar nesse projeto em estudo. Caso seja maior, ele vai avaliar quanto ao risco, quanto à liquidez e tudo mais, e vai decidir se utiliza ou não, ou se aplica ou não nessa oportunidade. Vamos imaginar que nós temos aqui um projeto. Para exemplificação, considere um projeto
com os seguintes valores, sabendo que a TMA, que é a taxa mínima de atratividade para o investidor, é de 15% ao ano. Então ele aplica lá R$1.500.000, né, no momento zero, e tem esses retornos aí. No ano 1 tem 150, depois tem 250, 350, 3 anos seguidos, depois cai para 325, 2 anos seguidos, depois cai para 300 no 2, né, no oitavo e no nono ano, e depois no 10º ano cai para 250 mil. Então esse, digamos assim, é o projeto que foi elaborado para que apresente para o investidor, e ele vai fazer ou não estudo se ele vai entender que é viável ou não essa taxa aí. Muito bem, então antes da gente dar essa, digamos, calcular essa taxa mínima ou taxa interna de retorno, vamos fazer aqui elaborar um fluxo de caixa. Então o fluxo de caixa, ele aplicou 1.500.000, seu caixa está 1.500.000 negativo, né, porque ele tirou esse dinheiro, né, da sua disponibilidade para fazer essa aplicação, e vai ter esses retornos aqui, né, ou a projeção do que vai acontecer. Então depois no 10º ano ele tem lá 1.450.000 de taxa de retorno, então de valores que retornou. Então é o seguinte, né, pessoal, como eu disse, né, eu não posso somar simplesmente esses valores aqui e achar que se eu somar todo esse valor aqui vai dar 2.950.000, que é 1.500.000 aqui, né, aplicado, e sobrou 1.450.000. Se eu somar todos esses valores aqui, vai me dar 2.950.000, que nada mais é do que a soma da aplicação inicial mais o saldo que acabou sobrando aqui. Mas eu não posso fazer isso, né? Tem uma taxa embutida aqui dentro. E aí como é que a gente calcula então essa taxa aqui? Muito bem, então eu posso calcular através da calculadora financeira, por exemplo, mas eu posso calcular aqui no Excel. Então no Excel é algo relativamente simples para calcular. Vamos imaginar então, ó, aqui deu 13,87, tem aqui uma fórmula aqui. Como é que se chega aqui? Eu vou calcular aqui apenas para estar apresentando, né, para demonstrar como é que se calcula essa taxa aqui. Então eu vou procurar no FX aqui a taxa chamada TIR. A TIR está aqui, ó. Dá um OK aqui. Ele pede simplesmente os valores. Então eu vou marcar todos esses valores aqui. Aí ele pede uma estimativa. Posso colocar 8, 10, 11, enfim, posso colocar, né, o percentual que imagino que vai ser. Vou colocar 12 aqui. Muito bem, então vou dar um OK aqui. Vai dar os 14, né? Se eu aumentar duas casas aqui, vai dar os 13,87 que eu havia calculado aqui. Eu vou deletar essa fórmula aqui, né? Estou apenas demonstrando como é que se calcula. A resposta é o seguinte, né? Considerando que a taxa mínima de atratividade, TMA, para o investidor é 15%, e aqui resultou em 13,87. O presente projeto não se mostra viável. É inviável esse projeto aqui. É para isso que serve. Por exemplo, vamos imaginar que nesse primeiro mês aqui, por exemplo, apenas para fazer uma simulação, né, o retorno seja de 300 mil, por exemplo. 300 mil aqui. Se eu dar um enter aqui, vai para 16,07, ó, é maior do que a TMA. Então, se esse projeto resultasse nessa operação aqui, possivelmente ele se mostraria interessado em estudar mais a fundo esse projeto, tá certo, né? Verificar seus riscos, a carência, ou a liquidez e tudo mais, e vai considerar ou não essa operação aqui. Aqui era 150 mil, né? É isso? 150, 387. É para isso que utilizamos essa ferramenta chamada de taxa interna de retorno. Pois bem, pessoal, essa demonstração, né, esse assunto que eu trouxe, né, ele não se limita a isso, né? Na verdade, isso é um primeiro passo para começar a entender para que serve essa taxa interna de retorno, né? Como é que funciona tudo isso, né? Eu vou trazer depois, demonstrar claramente como é que funciona tudo isso em outras ocasiões, em outros vídeos, né? Eu vou trazer para vocês aí como é que funciona tudo isso daí, né? Taxa interna de retorno. Eu vou encerrando por aqui. Peço gentilmente que curtam, comentem e compartilhem meus vídeos a todos seus amigos, seus networks. Tenho recebido importante apoio, né? Estou comemorando 1 ano de rede social, né? Faz exatamente, né, a 31 de agosto do ano passado que eu postei o meu primeiro vídeo. Tenho angariado aí um número significativo de seguidores, mas eu preciso de mais seguidores aí. Então, para que eu possa estar motivado em trazer cada vez mais
né, e mais operações, né, mais assuntos de interesse tanto no meio acadêmico quanto no meio empresarial aí para vocês aí. Meu nome é João Yanassi, eu sou economista, sou contador e sou mestre em contabilidade e finanças. Sou professor universitário, trabalho, né, em curso de graduação e pós-graduação, atuo também como perito judicial contábil, né, e em perito extrajudicial, como assistente técnico aí. Trabalho também como consultor de empresas. Me sacrifico, digamos assim, né, meus horários, né? Hoje estou gravando aqui no dia 31 de agosto, às 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde de domingo. Estou gravando aqui esses assuntos para levar para vocês, dividir com vocês de forma totalmente free, totalmente gratuita. Portanto, peço aí esse apoio da parte de vocês, que é muito importante para mim. Muito obrigado, até a próxima. Trarei novos assuntos importantes e interessantes para todos vocês.